me assiste, hoje eu trago um vídeo que foi pedido por um seguidor para abordar a questão da educação. Então, tem mais ou menos 22 anos que eu me dedico a isso, tenho estudado bastante e vou dividir com vocês uma opinião, né? Mais uma opinião do que qualquer outra coisa. Então, a gente pode fazer uma série de vídeos, esse vai ser o primeiro de uma série, que eu vou fazer uma abordagem mais geral. E vou avisando a vocês que eu vou generalizar, tá? Eu não vou contar com experiências diferentes e que deram certo, porque muitas delas no Brasil, com certeza, existem experiências que deram certo, mas eu vou trazer um bojo geral, né? Falar mais da educação pública. E também, é claro que afeta diretamente a educação também das escolas particulares. Bom, então, mais ou menos 15 a 20 anos que a gente não vê um investimento em educação. Quando eu falo investimento, não estou querendo dizer a questão financeira, dinheiro. Estou querendo dizer no seu aspecto mais amplo. Seria capacitação de professores, formação de professores de qualidade, né, que façam a escolha por amor mesmo e se dediquem à sua própria formação. Eu estou querendo dizer de uma escola onde traga interesse para o aluno, né? Que esteja voltado também para técnicas e metodologias educacionais que sejam estimulantes. Eu estou querendo dizer também da questão da participação da família, né, das famílias, dos pais na educação e no que está sendo feito dentro das escolas também. Então eu estou abordando esse investimento num aspecto maior. E a gente sabe, né, que especialistas da OECD, aquela OECD que o Bolsonaro tanto fez questão que a gente participasse, eu aplaudo muito isso, porque né, vai ser um salto muito grande pra gente, uma experiência muito boa. Então, lá eles sempre abordam isso, né? Não é o dinheiro a questão maior, né? E sim como ele vai ser aplicado, de que forma ele vai ser aplicado. Então não adianta nada eu investir, jogar um dinheirão, né, dentro de uma escola, se eu não tenho pessoal capacitado para poder utilizar aquela verba, aquele dinheiro, de uma forma inteligente. Então é isso que a gente precisa, de um investimento inteligente. Quem é o profissional? Se a gente vai abordar, né, a centralizar toda essa discussão na figura do professor, que é uma figura mais importante, principalmente nos primeiros anos escolares das crianças. Então, quem é esse profissional, né? Como é que ele chegou até ali? De que forma, né? Então, a gente vê que esse profissional ele tem mais militado, né, é mais um militante do que realmente um professor dedicado à formação dos seus alunos. Bom, depois que a gente sabe quem é, né, então a primeira pergunta é quem é esse profissional? Depois qual a ferramenta, né, que ele vai utilizar para trabalhar? Então essa ferramenta também vai ser muito importante na formação desses alunos. Aí eu vou abrir só um parênteses aqui, porque quando a gente vai falar de carência em capacitação ou capacitação, para ele ter uma ferramenta para trabalhar, ele precisa antes ter sido capacitado. E antes de qualquer coisa, então vamos dizer assim, um mecânico, quando esse mecânico, para ele se formar, né, para ele estar apto a trabalhar como mecânico, ele precisa, é claro, de entender de motor de carro. É impossível um mecânico não entender daquilo que ele vai, né, utilizar para trabalhar. E ele também precisa saber utilizar as ferramentas de trabalho. Então, ele tem, sei lá, eu sou péssima não deveria ter escolhido esse exemplo porque eu não entendo nada de mecânica de carro, mas sei lá, um alicate, né, os instrumentos que ele utiliza ali, vai utilizar para consertar aquele motor do carro, né, ou as peças do carro, ele precisa estar capacitado para utilizar essa ferramenta. A mesma coisa o professor precisa. Qual é a ferramenta de aprendizado maior? Eu deixo a pergunta para vocês. 1, 2, 3. Quem respondeu? Cérebro? Acertou. Então é isso. O professor precisa entender como se dá a neurofisiologia do aprendizado. Como é que essa ferramenta maravilhosa que é meu cérebro funciona? Se ele não entende o funcionamento cerebral, ele não consegue compreender, né, como ele vai utilizar as melhores ferramentas, o melhor momento de aplicar tal e tal metodologia de ensino. Então, a OECD tem trabalhos maravilhosos, né, que me debrucei bastante em cima deles, para poder entender como é que o cérebro funciona, né, como é que ele funciona durante o aprendizado.
Então nós temos o input das informações, né? Eu vou fazer depois um vídeo sobre isso, mas as informações adentram o cérebro, né? Através dos meus órgãos dos sentidos. Depois eles são conectados, né? Som, olfato, visão, tato, paladar, inclusive, né? Eu posso também utilizar para o aprendizado. Tudo isso entra e se junta, né? Se conecta numa região específica do cérebro, né? E aí depois ele vai ser processado. A emoção, né? Uma área emocional, que é o sistema límbico que também está por ali, dá um imprint emocional àquele evento, àquela experiência, né? E esse imprint emocional é que vai fazer com que você memorize aquilo ou não, né? Então o nosso cérebro precisa de tudo isso para poder funcionar, né? Uma hora eu posso gravar um vídeo sobre isso. Se esse professor não entende isso, né? Ele vai aplicar aquela metodologia de olhos fechados, então ele vai perder experiências, momentos de sala de aula que ele pode estar utilizando essas técnicas de uma maneira mais consciente, vamos dizer assim, de uma maneira baseada na ciência mesmo, né? Utilizando a ciência como uma fonte de aprendizado. Bom, vamos supor que eu tenha numa escola uma professora que tem um domínio disso, né? Essa escola, ela também não trabalha com sistema de mérito. Isso é muito ruim, porque acaba não separando o joio do trigo, criando uma competição positiva. Essa competição positiva, ela tem que existir no meio escolar, em que aquele professor que é melhor, né, puxa os outros para cima, porque o outro vai ver que ele ganhou alguma coisa, ou ele viajou, ou sei lá, um sistema qualquer, né, que o nosso ministro da Educação vai pensar em trazer esse mérito para a escola, porque isso acaba contribuindo bastante. Bom, se eu não tenho nada disso, né, se eu tenho também uma carência nessa capacitação, eu vou ter currículos pouco interessantes, né? Então eu vou ter simplesmente um professor que é aplicador, né, daquele material escolar que vem para a sala de aula. Então nessa brecha, nessa falta de capacitação desses professores, na falta da escolha da profissão por amor, né? Ou porque não passou no vestibular de um outro curso qualquer, né? E não tinha outra opção a não ser fazer pedagogia, letras, história, geografia, sei lá. Abre a brecha, então, né, para partidos políticos fazerem uma coisa horrorosa, né? Que é adestrar esses professores e trazer, então, politizar a educação. E não é positivo, não é legal. Por isso também sou a favor da escola sem partido. Escola sem partido significa uma escola em que as pessoas não querem saber se é partido X, Y, Z. E sim dedicar realmente de uma forma científica à educação desses alunos, né? E a gente vê que outros países deram um salto na educação depois que entenderam isso, né? A gente vê Coreia do Sul, a gente vê Singapura, para dar uns exemplos, né, de países de países que não eram considerados países de primeiro mundo, como a Finlândia, por exemplo, que é um dos primeiros tops, né, a Alemanha, a Finlândia, na questão mesmo da educação. E o nosso país fica lá em 53º lugar, né, numa escala de 60 países, quer dizer, nós estamos na rabeira, né, e é muito triste isso, a gente vai ter que mudar, porque aí o que acontece? Quando existe um currículo desinteressante, não associado à prática, desconectado com a realidade, o que acontece? Evasão escolar. Então aqui no mundo real, né, em que a internet está em todo canto, está no celular na mão do aluno, é muito mais interessante do que o ambiente escolar, em que ele vai ficar lá aprendendo, sei lá, equação de segundo grau na matemática, por exemplo, sem aplicabilidade nenhuma, em que o professor fala, olha, isso aí você tem que estudar porque tem que passar no vestibular. Então tá tudo errado desde o comecinho e continua com o vestibular. E a gente recebe na universidade, sou professora universitária, recebe na universidade um aluno que às vezes nem escrever e ler direito ele consegue. Então, é por isso que a gente tem esses alunos sem discernimento. A ideologia consegue pegar, porque é praticamente um dogma, é uma religião, né, que acaba abraçando, né, esses alunos, e aí a gente vê que essa dificuldade que os alunos vão ter, né, em separar as coisas, em ver os dois lados. Então tá, tudo bem,
quer uma literatura mais de esquerda, mas lê também uma de direita, para você fazer um contraponto. Não, eu decidi, depois que eu li os dois lados da história, né, que tinha uma abordagem mais geral, eu fiz a opção. Bom, aí é opção, né? E não uma falta de opção, porque você não tem literaturas que fazem esse contraponto que são tão importantes pra gente. Então aí os pais também, quando não fazem parte desse processo, fica muito mais difícil, né? E quando o nível também dos pais é muito baixo, porque a gente vem dessa coisa horrorosa, né? Que é esse estado deplorável da nossa educação, que foi corroído com esse tempo todo, né? Então, não há necessidade de muito dinheiro, é preciso que saiba investir de uma forma inteligente. E é isso que a gente pede para que nesse governo aconteça, né? Um investimento inteligente na educação. Bom, nos próximos vídeos eu vou abordar outros assuntos também sobre educação e eu espero que vocês tenham gostado desse. Um abraço.